dia, bom dia, bom dia, bom dia. É bom dia mesmo. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Esse é o dia de viver, o dia de receber do Senhor a graça. E nós agradecemos a Ele por ter aqui, o Senhor ter nos ajudado. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Amém? Estamos aqui mais uma vez no nosso propósito de leitura bíblica. Hoje nós vamos estar lendo Isaías do 37 ao 40. Aleluia, Deus é bom. Vamos orar? Começar o nosso dia. Que você acorde no seu dia e que respira fundo e agradeça já pela dádiva da vida, de poder respirar, de poder levantar da sua cama. Não fique na cama. Quando tiver que levantar, levante, porque Deus te deu vida, alegria, energia para viver algo novo, um dia novo, e faça valer a pena. Muitos não teve essa oportunidade hoje de levantar. Muitos não tiveram a oportunidade hoje de respirar. E você tem essa oportunidade. Então agradeça a Deus. E respira fundo e levante e vai fazer o que tem que ser feito. Cuidar de você, cuidar da sua família, cuidar dos seus. E conhecer a Deus, buscar a presença dEle. Eu sei que muitas vezes o desânimo, as frustrações tem nos paralisado, mas não deixe isso te parar. Continue firme. Busque o Senhor e busque Ele de todo o seu coração. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas. Busque o Senhor. Não há outro motivo para estarmos vivos, senão para a glória e a manifestação do poder de Deus. Graças a Deus pela saúde, pela vida. Graças a Deus porque Ele é Deus. Amém? Pai, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom. Pai, o Senhor é muito bom. Obrigada por até aqui ter nos ajudado. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigada pela vida, Senhor. O Senhor tem nos levantado, nos despertado para viver o que o Senhor tem para nós. E nós queremos, sim, Deus, muito mais. Queremos, ó Pai amado, viver na plenitude da Sua graça. E sabemos que é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos revela, ó Pai, o próximo caminho, a direção. E nós precisamos dessa direção, Papai. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos. E nós queremos, ó Deus amado, viver o que o Senhor tem para nós e resplandecer a Sua glória. Porque não há outro motivo, ó Deus amado, para estarmos aqui. Eu Te louvo, eu Te exalto, eu Te agradeço sim, Pai, por até aqui ter nos ajudado. E peço que pela misericórdia, pela graça do Senhor, o Senhor venha estar conosco nesse dia. Não nos deixe, ó Pai, Te deixar em momento algum. Que a nossa esperança esteja sempre no Senhor. Que a nossa esperança esteja sempre em Ti. Que a nossa confiança não seja em carros, não seja em cavalos, não seja em bens, não seja em homens, mas que a nossa confiança ela esteja no Senhor. Porque sabemos, ó Pai amado, que o Senhor honra e abençoa aqueles que confiam em Ti. Obrigada, Deus. Abençoe cada um que aqui vai estar, aqueles que vão passar por aqui. Esteja com eles, eu Te imploro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre Ti a Tua glória. E que o Senhor esteja com você hoje e sempre. Amém. Vamos na nossa leitura bíblica. Isaías 37. Continuamos aqui sobre a Senacaribe, a cerca Jerusalém, na invasão de Senacaribe. 37. Aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes
e se cobriu de saco de pano grosseiro, e entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciões dos sacerdotes, cobertos de sacos de panos grosseiros, a Isaías, filho de Amós, o profeta, e disseram-lhe: assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia e de vitupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Assíria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhe disse: assim direis o vosso amo. Assim diz o Senhor: não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá o rumor e voltará para a sua terra, e falar-lo-ei cair morto a espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Assíria pelejando contra Líbana, porque o ouvira que já havia retirado de Laques. E ouviu dizer que Tiraca, rei da Etíope, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. E eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu? Porventura, as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram? Gozã, e Arã, e Rezefe, e os filhos de Éden, que estavam em Telassá? Onde está o rei de Emate, o rei de Arpade, e o rei das cidades de Sepharvaim, Rena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolam todos os países e suas terras. E lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pedisses acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te depreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por causa de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemastes, e contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas,
e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já muito antes eu fiz isso, e que já desde os dias antigos eu o tinha pensado? Agora, porém, se cumpre, e eu quis que fosse tu que destruísse as cidades fortes e a reduzisses a montões assolados. Por isso seus moradores, com as mãos caídas, andaram atemorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo, e a erva verde, o feno dos telhados, e o trigo queimado antes do crescimento. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu aos teus meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder, mas no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas e comei os frutos delas. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto tomará lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante e do monte Sião, o que escapou, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nela cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas essa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei essa cidade, para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, e 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarazé, seus filhos, o feriram à espada, e eles fugiram para a terra de Ararate, e Azar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 38. A doença de Ezequias e a sua maravilhosa cura. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te de mim. Peço-te que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Isaías: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Bom dia! Bom dia, estamos aqui na nossa leitura bíblica. Agora lendo Isaías 38, versículo 6, né? Está falando aqui da doença de Ezequias e a maravilhosa cura que ele teve, né? Que ele pediu ao Senhor mais anos de vida. Versículo 6: e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e a essa cidade, e eu defenderei essa cidade. E isso será da parte do Senhor como sinal que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acaz. Volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Cântico de Ezequias, rei de Judá.
e de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse, na tranquilidade dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei mais o Senhor na terra dos viventes, jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim. Como rocha de pastor, cortei como tecelão a minha vida. Como que do tear me cortará, desde a manhã até a noite, me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada, como um leão quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite, me acabarás. Como o grou ou a andorinha, assim eu chilreava e gemia como a pomba, alçava os olhos do alto ao Senhor. Ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com essas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançastes para trás das suas covas todos os meus pecados. Porquanto não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Aleluias. E dissera Isaías, tomei uma pasta de figo, e ponham como emplasto sobre a chaga, e sarará. Também dissera Ezequias, qual será o sinal que hei de subir à casa do Senhor? Capítulo 39. Os embaixadores da Babilônia enviados a Jerusalém, o orgulho de Ezequias. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinham ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, e a prata e o ouro, e as especiarias e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias, de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. E disse ele, que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhe mostrar. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com os que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, porque haverá paz e verdade em meus dias. Aleluia. Capítulo 40. O livramento prometido ao povo de Israel. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus.
Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda do nosso Deus. Aleluia. Aqui ele já fala da preparação, né, de João, que já falava da vinda do Senhor. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Vós que diz clama, e alguém diz que hei de clamar, toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Cerca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Cerca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, dize a cidade de Judá, eis que está o vosso Deus. Eis que o Senhor, Jeová, virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Aos que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus, ou quem o comparareis? A quem, pois, farei semelhante a Deus, ou com quem o comparareis? Nada se compara ao nosso Deus. O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para o fundamento da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, não se arraiga na terra o seu tronco. Cortados sopra eles e secam-se, um tufão como progana os levará. A quem, pois, me farei semelhante para que lhe seja semelhante? Diz o Senhor. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta do seu exército, quem a todas chamam pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel,
O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadriação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que nem tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia! Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Confia no Senhor de todo o seu coração. E que a nossa esperança, como diz aqui a palavra do Senhor, esteja somente nele. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluias! Que a nossa esperança esteja sempre no Senhor. Que nós venhamos renovar as nossas forças cada dia somente nele, porque é Ele que nos sustenta. Amém? Vamos orar? Fecha seus olhos. Respira fundo. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus amado, porque ela se renova a cada manhã. E nós esperamos no Senhor. Nós renovamos, ó Deus amado, em Ti a nossa identidade como filhos, imagem e semelhança do Senhor. Renovamos as nossas forças, ó Pai, as nossas energias em Ti, porque é o Senhor que nos sustenta e é o Senhor, ó Deus amado, que tem nos abençoado. Eu te agradeço pelo Teu amor, pela Tua graça. Te agradeço, ó Deus, pela vida e peço que o Teu cuidado, o Teu amparo venha estar sobre cada um de nós. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja sempre, ó Deus amado, sobre cada um que aqui passou, que vai ouvir essa live. Que a nossa esperança, ela seja sim renovada em Ti, porque só no Senhor está a nossa força. E nós confiamos em Ti, nós guardamos e confiamos no Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigada por até aqui ter nos ajudado. Grande é o Senhor. Maravilhosa a Tua graça e poderoso o Seu poder. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja sempre com a sua vida. E que nada venha te desanimar. Venha tirar a sua fé do Senhor, porque nada se compara, como nós lemos. E Isaías nos fala que a quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis, Não há outro Deus, não há nada que se compare ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e abençoe a sua família hoje e sempre, porque Ele é bom em todo o tempo. Amém? E até amanhã.